Boa tarde, minha equipe irá falar sobre manifestações populares de 4 países diferentes, sendo eles Estados Unidos, Bolívia, Cuba e Venezuela. Agora fique com a apresentação. A Bolívia vive dias de protesto em meio à pandemia para exigir datas para as eleições. O governo interino tenta adiar o pleito e reprime as manifestações sobre a justificativa de respeitar o isolamento social. As manifestações da Bolívia têm organizado protestos para exigir que o governo interino, presidido pela autoproclamada presidenta Jeanine Áñez, convoque eleições gerais e estabeleça medidas para que a população possa voltar a trabalhar com segurança em meio à pandemia do novo coronavírus. As principais manifestações ocorreram nesta segunda-feira nas cidades de Cochabamba e El Alto. Em Caracara, o bairro popular ao sul de Cochabamba, os manifestantes bloquearam o acesso ao aterro sanitário da região. O governo interino estabeleceu um auxílio emergencial para as famílias de baixa renda devido ao surto de Covid-19 no valor de 500 bolivianos, que é a moeda local. O valor que corresponde a menos de 25% do salário mínimo no país, 2.122 bolivianos. Segundo a última pesquisa publicada antes do confinamento, o candidato Mais Luiz Arce aparece com 33% das intervenções de voto, seguido pelo ex-presidente Carlos Mesa, com 18,3% e por Áñez, com 16,9%. Nota: nessa época a Bolívia tinha apenas 4.000 casos de coronavírus e 174 mortes. Atualmente a Bolívia se encontra com 134.000 casos e 2,9 mil mortes. Venezuela. A mobilização chamada Marcha contra o Fascismo protestou contra as sanções impostas ao país pelos Estados Unidos e contra a atuação golpista da Organização dos Estados Americanos, OEA, na América Latina. Mobilizados e alertas, hoje as ruas de Caracas estão cheias da alegria de nosso povo em defesa do sagrado direito à democracia, liberdade, convivência e felicidade, disse Maduro. O presidente ainda afirmou que a marcha deste sábado é para dizer ao mundo que a Venezuela está de pé e em paz, construindo a pátria socialista. Organizações e movimentos sociais marcharam também em apoio a Maduro em outros 3 pontos da capital e foram em direção ao Palácio Miraflores, sede do governo. As manifestações racharam o golpe de Estado na Bolívia e se solidarizaram com o presidente Evo Morales e o povo boliviano. Em 1898, com a vitória dos Estados Unidos sobre a Espanha, os norte-americanos passaram a controlar Cuba e Porto Rico. Depois de 3 anos, os Estados Unidos concederam a independência da ilha. No entanto, até hoje mantém uma base militar na cidade de Guantánamo. Revolução Cubana de embargo econômico. Em 1993, instalou um regime de colaboração com os Estados Unidos. Anos depois, rebeldes conseguiram conquistar a capital, Havana, em 1959. E o líder do movimento, que foi Fidel Castro, tornou-se presidente durante a Guerra Fria. Fidel alinhou a Cuba ao bloco econômico soviético. Entre todos os países da América, Cuba é o único socialista. Os Estados Unidos decidiram combater os governos socialistas e, para isso, cortaram relações econômicas e diplomáticas com Cuba. Para sobreviver, os países passaram a necessitar da ajuda financeira, militar e técnica da União Soviética. Em 1991, com o fim da União Soviética, Cuba entrou em uma crise econômica, já que dependia dos soviéticos, tendo ainda o bloqueio econômico dos Estados Unidos até hoje. Cuba tenta manter-se com os dólares obtidos com o turismo. A morte do general iraniano Qasem Soleimani pelos Estados Unidos na última quarta-feira acirrou ainda mais tensões entre Washington e Teherã, cujas revelações vêm se desgastando desde a década de 1950. Um militar morto em Bagdá, no Iraque, era chefe de uma unidade especial da Guarda Revolucionária do Irã e considerado a segunda pessoa mais poderosa do país. Os Estados Unidos culpam Soleimani pela morte de americanos e dizem que o ataque ao general se deu para conter, entre aspas, o erro no país, enquanto líderes iranianos prometeram vingança. Dezenas de milhares acompanham o funeral de general iraniano morto
em ataque dos Estados Unidos. Alguns dos principais acontecimentos envolvendo os dois países. 26 de agosto de 2019. Durante a conferência do G7 na França, o presidente francês Emmanuel Macron tenta em vão mediar uma cúpula entre Estados Unidos e Irã. 3 de dezembro de 2009. O líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, se declara novamente contra as negociações com os euros. E conversas não trairiam melhores, diz ele. 3 de janeiro de 2020. O comandante da força Quds iraniana, General Qasem Soleimani, é morto num ataque com drones dos Estados Unidos, perto do aeroporto da capital iraniana, Bagdá. O líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, ameaça com uma vingança implacável.